A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Um espírito de verdadeira indagação é essencial para estimular e aprofundar a nossa prática espiritual, para evitar que ela seja imitativa. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nós temos falado nos últimos programas sobre um tema que penso ser bastante importante. Na verdade, são reflexões a respeito da maturidade espiritual. Nós estamos utilizando um texto de base, que é a obra Um Caminho com o Coração, do já conhecido Jack Kornfield, capítulo 21. E através de alguns comentários, algumas reflexões, estamos fazendo um paralelo com o pensamento espírita, conforme as orientações de Allan Kardec, Leon Denis, Herculano Pires e outros autores. Jack Kornfield nos fala de 10 qualidades de uma espiritualidade amadurecida. Em primeiro lugar, ele fala do não idealismo, depois a benevolência, a paciência, a imediação, um sentimento integrado e pessoal do sagrado, questionamento, flexibilidade, abraçar os opostos, relacionamento e simplicidade, por último. Nós estamos na 6ª qualidade, a do questionamento. Por isso, começamos o programa lendo uma frase a respeito dessa qualidade. Porque o questionamento nos fala de uma maturidade que vamos adquirindo ao longo da nossa trajetória espiritual, cada um na sua religião, ou mesmo fora de um contexto religioso tradicional. Quando estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual, ou simplesmente a nossa espiritualidade, nós vamos aos poucos percebendo que essas qualidades emergem. Pelo menos conceitualmente, assim nós entendemos, e os relatos de pessoas verdadeiramente maduras do ponto de vista espiritual falam ou mostram de algum modo essas qualidades. Hoje nós vamos pensar um pouco, refletir sobre o questionamento. O que isso significa? O nosso autor nos fala que, em vez de adotar uma filosofia ou seguir cegamente um grande mestre ou um caminho inevitável, reconhecemos que precisamos ver por nós mesmos. É o que ele também chama de investigação particular da verdade. Eu penso que estamos aqui diante de uma expressão muito valiosa. Investigação particular da verdade. Amigo ouvinte, vamos conversar um pouco sobre isto. O que tem a ver o questionamento com uma vida espiritual amadurecida? O que isso quer dizer? Quando nós estamos percorrendo um caminho espiritual e vamos aos poucos amadurecendo, nós não podemos perder essa qualidade. Se um dia nós a tivemos nesse caminho, teremos que mantê-la. E se no início não tínhamos, temos que desenvolver. Porque a maturidade no caminho espiritual, ou a maturidade espiritualmente falando, nos permite questionar. Algumas pessoas encontram uma certa dificuldade até para lidar com esse conceito, porque entendem que questionar é o mesmo que duvidar. Então, se você tem um questionamento, é porque você duvida, é porque você não abraça as certezas. Não é bem essa a ideia. Bom, de qualquer modo, duvidar também não é ruim. Você pode ter suas dúvidas, suas inquietações e também os questionamentos. Questionar não é necessariamente duvidar, até pode ser, mas vai muito além de uma dúvida. É nesse caminho espiritual ver por você mesmo. Isso nos aproxima do conceito de autonomia. Num caminho espiritual, não podemos abrir mão
da nossa autonomia no pensar, no sentir, no avaliar as coisas. Isso reflete também maturidade. Como ele diz, vamos repetir, seguir cegamente um grande líder espiritual, um grande mestre, um grande orientador espiritual, seguir cegamente, ou aquele caminho que foi traçado de forma inevitável, alguma coisa do tipo. Você precisa, para desenvolver a sua espiritualidade, fazer isto e depois isto. Então, a capacidade de questionar, ela nos permite buscar a verdade por nós mesmos. Sim, mas a doutrina que eu abraço, alguém pode dizer, e isso faz todo sentido. Ela tem um livro básico, um livro que me orienta, por exemplo, a Bíblia, ou o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Alcorão. Então significa que eu vou ler e vou duvidar de tudo, vou questionar tudo? Bom, primeiro vamos lembrar que nem sempre questionar é duvidar. Mas é questionar sim. Questionar significa formular questões. Por isso não é necessariamente ter dúvidas. Quando você adota um livro que vai orientar o seu caminho espiritual, seu modo de pensar, de sentir, de agir, isso é muito bom, mas não pode tirar de você a capacidade de pensar por você mesmo. Autonomia, vamos repetir. É preciso que cada um de nós, no nosso caminho espiritual, possa saborear a verdade que está no livro. Porque senão, a doutrina que nós abraçamos, ela vai me instruir, mas talvez não me transforme. Instrução envolve o intelecto, eu entendo, mas eu estou vivenciando aquilo. E para vivenciar é preciso uma abertura do coração, sem dúvida, mas também uma abertura da mente, o questionamento. Como diz ainda o autor, é uma disposição para descobrir o que é verdadeiro, sem imitar ou seguir a sabedoria dos outros. Então, se você estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, então você vai se instruir, vai ler todas as perguntas, as respostas, vai dialogar, debater em grupo. Agora, a partir do texto, quais são as questões que você formula? Bom, eu não tenho nada para questionar, eu não tenho perguntas a fazer. Bom, um caminho espiritual amadurecido nos leva a questionamentos, a partir das questões que lá estão e que eu devo ler, compreender, refletir, ponderar, discutir e adotar, porque é a doutrina que eu abraço. Ela que dá sentido à minha vida, ela que representa um norte, uma bússola, um referencial. Então, repetindo, vamos abraçar esse conjunto de informações. Mas a capacidade de questionar, vamos falar de novo, amigo ouvinte, o que você pensa a partir disso? Como está você na relação com esse conhecimento? Como está a pesquisa da verdade que você está buscando? A verdade é o que está escrito, pode ser, mas você consegue experienciar isso? Você consegue saborear, provar esse conhecimento e processar dentro de você, do seu jeito, do seu modo? Ou nós estamos repetindo o conhecimento ou repetindo o que outros estão falando? Essa é uma pergunta importante. Eu penso que Allan Kardec teve essa postura quando se deparou com aquele conjunto de informações e de conhecimentos. Na verdade, foram informações que ele, pelo estudo, pela pesquisa e pela capacidade de organização, transformou em conhecimento. Esse é um trabalho que ele fez, que Leon Denis fez, que Bolzano fez e muitos outros gigantes do pensamento espírita, cada um a seu modo, mas eram pessoas que questionavam, pessoas que, a partir do que ali estava escrito, lançavam perguntas, tinham esse senso de autonomia, eram pessoas críticas
E criticar no sentido de usar o intelecto, a razão, a capacidade reflexiva para discernir. Crítica tem na sua origem uma proximidade em relação à palavra critério. Crítica, critério, crivo. Então são palavras mais ou menos da mesma família na sua origem, em termos do seu significado, e que falam exatamente dessa capacidade de questionar. Allan Kardec, com seus recursos intelectuais, com a sua capacidade intuitiva, inclusive, conseguiu criar um método de estudo e de acesso a uma realidade invisível, o mundo dos espíritos, o mundo da realidade espiritual, e a partir disso criar um corpo de doutrina com implicações filosóficas e morais, ético-comportamentais, e isso ele fez questionando. Leon Denis é a mesma coisa. Essa capacidade de questionar nos mostra que podemos agir com autonomia, com uma independência no pensar. O nosso autor diz uma coisa importante: a espiritualidade amadurecida tem uma qualidade profundamente democrática, na qual todos os indivíduos têm o poder de descobrir o que é sagrado e libertador para si mesmos. É o seu caminho. Na sua relação com a sua doutrina, catolicismo, espiritismo, qualquer doutrina, no seu caminho espiritual, na relação que você tem com a sua religião, como está a sua pesquisa pessoal da verdade, usando ainda a expressão do autor, esse poder de descobrir para você, na sua doutrina, o que é sagrado, o que é libertador para você. O que é libertador para mim é aquilo que o meu líder espiritual disse que eu tenho que fazer. Ou, o sagrado para mim, na minha doutrina, no meu caminho espiritual, é aquilo que o meu conselheiro, o meu orientador, o meu coordenador disse, e isso é sagrado, e é isso que eu tenho que fazer. Nós respeitamos isto, cada um funciona da maneira como julga melhor, mas com certeza um caminho espiritual pressupõe, caminho espiritual amadurecido, pressupõe uma autonomia. O meu líder, o meu orientador, o meu guru disse que isto é o certo, porque está no livro, porque a minha experiência me ensinou isto. Ok, eu respeito, eu admiro, eu aprecio, eu vou pensar sobre isso, mas o meu caminho é o meu caminho. Eu preciso vivenciar esse conhecimento, eu preciso experienciar tudo isso, eu preciso questionar, eu preciso experimentar, eu preciso funcionar de maneira autônoma, independente. Isso não quer dizer, amigo ouvinte, romper com tudo e abrir mão da sua doutrina, a doutrina que você abraçou. Pode ser um outro caminho, mas não é disso que nós estamos falando. O questionamento pressupõe essa capacidade de pensar por você mesmo e de agir por você mesmo. Questionar, portanto, não é romper necessariamente. E também não é colocar em xeque, em dúvida, tudo que o seu livro básico, seu livro sagrado, a sua doutrina ensina. Não é necessariamente isto. Até porque nós precisamos de um roteiro, de um referencial, nós precisamos de bússolas que apontam o norte da vida, mas eu preciso ter a capacidade de fazer isso por mim mesmo, com os meus recursos, com todas as minhas inquietações, com todos os meus medos, com todas as minhas dúvidas, com toda a minha capacidade de agir, de pensar, com tudo, porque o caminho espiritual é de cada um. Eu posso compartilhar experiências em grupo, mas há um momento que o caminho é solitário. É eu comigo mesmo, nos meus estudos, nas minhas ações,
nas minhas reflexões, nos meus momentos de oração, de mergulho interior e assim por diante. A capacidade de questionar, diz o nosso autor, também tem a ver com uma certa atitude de abertura. Quer dizer o que é isto? Nós não sabemos tudo e não podemos perder aquela mente de principiante, como alguém um dia escreveu, porque o principiante, ele pergunta tudo. Por exemplo, quando nós somos alunos, na verdade somos alunos uma vida inteira, mas quando dentro da trajetória escolar nós somos aquele aluno que está começando, a gente não se cobra saber tudo. Você pergunta o que vem à sua mente, mas por que isso? Mas como é que isso acontece? Mas isso é sempre assim? Então a mente de principiante tem muitas perguntas. Crianças fazem isso. Mas quando nos tornamos profissionais, tutores, orientadores, professores, especialistas, parece que a gente perde um pouco, ou corre o risco de perder a mente de principiante, porque a gente acha que já sabe bastante, ou não pode demonstrar que não sabe, e se eu perguntar isso, pode ser muito óbvio e eu já deveria saber, então é melhor não perguntar, que vão ver que eu não sei, não estudei o suficiente, e assim por diante. Então, na espiritualidade amadurecida, naquilo que se refere ao questionamento, a gente não precisa abrir mão da mente de principiante. Eu não sei, eu li, eu entendi, mas eu preciso entender mais. Será que isso ocorre em todos os casos? Será que essa capacidade, uma espiritualidade amadurecida, permite isto? É manter os olhos abertos para o aprendizado, usando a expressão de Jack Kornfield. Ele diz uma coisa interessante: com uma mente aberta, estamos sempre aprendendo. Focalizando, amigo ouvinte, de maneira bem específica agora, um campo de trabalho, uma área de estudo, de trabalho, que aqueles que estudam as obras de Allan Kardec conhecem, nós temos aí um ponto importante para refletir. Eu quero me referir à prática mediúnica, por exemplo. Esse é um campo complexo. Nós temos um livro que nos orienta de maneira segura na prática mediúnica, para aqueles, repetindo, que seguem os princípios da doutrina espírita de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns, e outras obras dele que também abordam o assunto. Temos outros tantos autores contemporâneos de Allan Kardec e outros surgiram mais tarde e que aprofundaram o tema. Mas esse é um campo aberto ao estudo. Quem é que pode dizer, depois de 20, 30 anos ou mais de prática mediúnica, que sabe tudo de mediunidade? Ninguém pode dizer isso. Ninguém. Eu penso que a mente aberta, nesse caso, a mente de principiante, tudo entre aspas, nesse vastíssimo campo de estudo que é a prática mediúnica, isso tem que ocorrer. É preciso a mente aberta para continuar estudando e experienciar o ato mediúnico. Isso é importante. Não perder nesse campo a capacidade de questionar. E vamos repetir, querido amigo que nos ouve, não é duvidar, não é apenas duvidar, é muito mais do que isso. É estar com a mente aberta à observação, ao estudo da prática mediúnica e, ao mesmo tempo, e aí já é o sentido moral, humanitário da prática mediúnica, que é estar com o coração aberto para acolher o que sofre. Fazer as duas coisas. Prática espiritual no campo de estudos da doutrina espírita, conforme as orientações de Allan Kardec, significa estudar e sentir o tempo todo, servir e refletir, abrir o coração e também abrir a mente para a dúvida, para o novo, para um pouco de mistério. Não sabemos tudo, mas já temos muitas informações, já temos uma base de segurança para agirmos, mas
A capacidade de questionar, nós não podemos perder. Que às vezes a pessoa entende, quem questiona muito não consola, não tem o coração aberto. Isso não existe. O coração, vamos repetir, se abre para acolher, consolar, abraçar psiquicamente. Mas a mente também tem que abrir para pensar, para questionar, para aprender, para ter dúvidas, inclusive, e seguir o caminho. O autor da obra Um Caminho com o Coração diz uma coisa muito importante aqui. Nosso questionamento nos possibilita usar a grande sabedoria das tradições a fim de aprender com os mestres e fazer parte das comunidades e, mesmo assim, permanecer em contato com nós mesmos, ver a verdade e falar a verdade com um grande respeito pela nossa integridade e pelo nosso despertar. Isso pode parecer uma fala budista demais, de fato é, mas a gente pode aplicar a um outro contexto de reflexão e de prática espiritual. Vamos lá. Então, no caso do conhecimento da doutrina espírita com Allan Kardec, pode ser a mesma coisa, amigo ouvinte. Usar a grande sabedoria das tradições, ou seja, neste caso, usar o conhecimento doutrinário para aprendermos com os espíritos amadurecidos, espiritualmente falando, e mesmo assim, olha como ele fala, estamos aplicando a outro contexto, e mesmo assim, permanecer em contato com nós mesmos, ver a verdade e falar a verdade com grande respeito, mas grande respeito pela nossa integridade e pelo nosso despertar. Em outras palavras, eu entendo que é ler o texto doutrinário e nunca perder o contato com você mesmo, com a sua realidade interior, pelo seu despertar espiritual. Respeitar o seu despertar espiritual. Isso se faz com a autonomia. É tornar a nossa prática espiritual cheia de interesse, como ele fala, e de vivacidade. Mas se eu leio e de maneira automática, às cegas, tento encaixar aquilo na minha vida, qual é o meu crescimento nisso tudo? Por isso essa capacidade de questionar, de manter a sua autonomia. Aqui está escrito. Qual o sentido disso para mim? Onde isso encaixa na minha vida, no meu caminho? É dialogar com o texto. Isso se faz entre a sua mente e o texto. É um diálogo. Isso se faz no seu caminho. É você com o texto. É você com o orientador espiritual. É você com a sabedoria que vem dos espíritos amadurecidos, evoluídos. Por exemplo, aprendemos no pensamento doutrinário espírita com Allan Kardec que somos espíritos imortais em processo de evolução. O que é isso para você? O que é se perceber espírito imortal num processo de evolução? O que é evoluir? Eu evoluo a cada dia? Eu estou esperando a iluminação no futuro? Que espiritualidade eu estou construindo na minha vida a partir dessa informação? Isso é questionamento, isso é autonomia. Na obra Gênese, para encerrar, amigo ouvinte, quando Allan Kardec fala de Deus, da providência divina, ele vai usar uma expressão que para mim é muito especial. Encontra-se no capítulo 2, no item 19. Ele fala dos atributos de Deus e depois ele diz: tal o eixo sobre o qual repousa o edifício universal, o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Essa é a expressão, pesquisa da verdade. Aqui o contexto fala da relação do homem com Deus. E nas suas reflexões, Allan Kardec descreve os atributos de Deus. Inteligência suprema, soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom e infinito em todas as perfeições. Com base nisto, que Allan Kardec chama de eixo, um farol, é uma luz, a única,
segundo Allan Kardec. Uma luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Ele está falando aqui de espiritualidade. A relação do homem com Deus. Um caminho espiritual com Deus. E ele fala de pesquisa. O que é pesquisa da verdade? É porque não está tudo pronto, amigo ouvinte. Nenhum livro contém tudo. Nós estamos na pesquisa da verdade. Na nossa caminhada espiritual. Você pode estar em qualquer doutrina, em qualquer contexto espiritual. Não podemos abrir mão da pesquisa da verdade. A verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre a vida. A verdade sobre a vida em sociedade. A verdade do sofrimento, a verdade da dor, a verdade e assim por diante. Isso é questionamento que a gente não pode perder sob pena de talvez desenvolvermos uma espiritualidade não muito amadurecida. Nós precisamos continuar a pesquisa da verdade. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e vamos dar sequência ao tema na próxima semana. Um grande abraço e muito obrigado pela sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.